Eu acredito que todo ser humano deseja fazer um trabalho que ama fazer. Ou seja, batalhar pela sua causa. Porque quando você luta pelo seu sonho, você cria propósito. E isso te dá uma energia voraz. O seu trabalho passa a ser um veículo de autoaperfeiçoamento. E isso vai te gerar prestígio, reconhecimento e dinheiro. E quando você tem isso, a sua evolução é inevitável. Bom, esses são os pilares da abundância financeira. E é exatamente sobre a construção deles que nós vamos falar agora nos próximos minutos. Eu passei os últimos anos viajando pelo mundo inteiro, procurando conhecimento dos melhores exemplos de sucesso que o planeta Terra já viu. Então eu condensei os melhores conceitos dos melhores exemplos do mundo nos próximos minutos desse vídeo. Fiz isso com muito carinho, espero que você goste. Então, vamos lá. A primeira ministra mulher que o planeta Terra já viu chama-se Margaret Thatcher. Ela era conhecida como The Iron Lady, é a Mulher de Ferro. E ela foi britânica. E pelas palavras dela, a raiz de tudo está nas emoções. Porque as suas emoções geram os seus pensamentos. Os seus pensamentos geram as suas palavras. As suas palavras geram as suas atitudes, as atitudes, os hábitos. E dos hábitos formam a pessoa que você é hoje e os resultados que tem. Bom, Buda também dizia a mesma coisa, porém com palavras diferentes. Ele dizia o seguinte: a lei da mente é implacável. Aquilo que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E o que acredita, torna-se realidade. Steve Jobs dizia que é importante você fazer algo que tenha paixão, porque quando a coisa fica feia, você consegue perseverar. People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's really hard, and you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it and you don't really love it, you're going to give up. And that's what happens to most people, actually. If you really look at the ones that ended up being successful, unquote, in the eyes of society and the ones that didn't, oftentimes it's the ones that are successful loved what they did so they could persevere when it got really tough. And the ones that didn't love it quit because they're sane, right? Who would want to put up with this stuff if you don't love it? So it's a lot of hard work, and it's a lot of worrying constantly. And if you don't love it, you're going to fail. E a perseverança junto a um trabalho que você ama, que te dá propósito, é o caminho para você ter um resultado foda. Você já deve ter ouvido falar sobre efeito placebo. Efeito placebo é quando dizem a uma pessoa que ela vai tomar um remédio e aquele remédio vai ajudar ela a tal coisa, e aí na verdade dão uma cápsula com farinha de trigo para ela que não tem nada dentro a não ser farinha de trigo, e mesmo assim ela acredita que teve aquele resultado que foi dito a ela. Henry Becher, um médico anestesista, professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, dizia que a convicção que as pessoas têm é mais poderosa do que a própria anestesia que ele aplicava em seus pacientes. Ele fez um experimento com 100 alunos, tá? E ele disse para o grupo A de alunos que ia dar um tranquilizante para esse grupo de alunos, e disse para o grupo B que iria dar um estimulante para esses alunos. E na hora de dar de fato a medicação, ele trocou. Então, o resultado do experimento foi que as pessoas tiveram os resultados que acreditavam que teriam, mesmo tomando uma medicação para o efeito contrário. O Dr. Burn Siegel é um psicanalista norte-americano que trabalha em Nova York. E ele cuida de pessoas que têm transtorno de personalidade múltipla. E via diante de seus olhos pessoas que, enquanto trocavam de personalidade, mudavam a cor dos olhos, mudavam o seu estado de saúde, se tinham hipertensão ou não, se tinham câncer ou não. E a verdade é que é possível condicionar a sua mente para atingir os objetivos que você deseja. Existem algumas amarras psicológicas que podem ser mudadas. Se você destruir essas amarras, construir novas convicções e acreditar nelas com uma boa dose de intensidade,
na direção certa, você pode atingir os seus objetivos. Ora, falando sobre sonhos e desejos, existe um cidadão chamado Elon Musk. Elon Musk é um homem que tem a seguinte visão. Ele acredita que existem dois possíveis cenários para a humanidade. O primeiro, onde acontece alguma catástrofe natural e faz com que a humanidade seja extinta. E um segundo cenário, onde a humanidade desenvolve habilidades para poder habitar outros planetas e assim perpetuar a raça humana no tempo. Esse cidadão norte-americano, Elon Musk, é o dono de uma companhia de foguetes chamado SpaceX. E ele acredita que ainda é preciso desenvolver uma série de habilidades para conseguir colonizar outros planetas. Uma dessas habilidades é a capacidade de fazer baterias que armazenem uma maior quantidade de energia com uma durabilidade maior e num espaço menor. E para desenvolver essa habilidade, ele construiu uma empresa chamada Tesla, que é uma fábrica de carros movidos a energia elétrica. E através dessa empresa, ele pretende desenvolver a habilidade de construir baterias mais fortes, duráveis e menores. Bom, talvez você deseje abundância financeira, ter grandes conquistas, gerar impacto positivo aonde passa com poder de transformação, ser respeitado e admirado por onde vai. Eu acredito que o fato de você estar aqui agora prova o seu interesse de ser bem-sucedido. Você deseja desfrutar de um melhor padrão de vida e todas as coisas que você merece. Interessar-se pelo sucesso é uma coisa maravilhosa e eu admiro isso em você. Mas então, se tudo que eu preciso para alcançar o próximo nível eu já tenho, o que está me impedindo? Toda e qualquer mudança que você precisa fazer são internas e estão no seu poder de mudar neste exato momento. Bom, e agora eu vou te dizer quais são as principais coisas que te impedem de alcançar o próximo nível. De acordo com o maior psicanalista de todos os tempos, Sigmund Freud, diz que o ser humano é movido basicamente por dor e prazer. Então, nós nos afastamos da dor e nos aproximamos do prazer. E isso é um mecanismo de sobrevivência um tanto antiquado, mas que nos fez sobreviver na época que tinha um leão correndo atrás de você. Então, tudo que nos oferece dor nós nos afastamos e tudo que nos oferece prazer nós nos aproximamos. Acontece que existem algumas amarras psicológicas que te seguram e existem alguma lista delas que eu vou te mostrar agora, tá? É o medo da incerteza, o medo de fracassar, o medo de não ter a aprovação dos seus pais ou dos seus filhos, o medo de ter medo. Tem pessoa que tem medo até de sentir medo, não admite que sente medo e por causa disso não consegue enxergar os reais medos que tem. Deus esconde as melhores coisas atrás do medo. Então, se você não quer admitir os seus medos, nunca poderá vencê-los. Mas vamos começar pelos dois principais e maiores medos que você pode vencer agora. O medo da incerteza. Algumas pessoas não conseguem fazer mudanças drásticas na sua vida, como pedir demissão e sair do emprego atual, ou sair de casa, ou iniciar um novo projeto. Talvez abandonar um projeto antigo e começar um novo. Cortés é um dos maiores generais que o planeta Terra já viu. No ano de 1500, saiu com uma frota de caravelas de Cuba em direção ao México para colonizar o povo azteca. E quando chegou lá, se deparou com um exército azteca infinitas vezes maior do que o próprio exército que tinha. E então atou fogo em suas caravelas para obrigar o seu exército a entrar em confronto com os aztecas e ganhou a guerra. Você pode botar fogo nas suas caravelas, eu recomendo que o faça, mas analise com cuidado. Faça alguns experimentos antes, teste algumas coisas, faça um processo de transição e quando estiver preparado, ate fogo em suas caravelas. Agora o segundo maior medo é o medo de fracassar. Então, algumas pessoas ficam eternamente esperando o momento certo de agir. E não existe um momento certo. Você constrói o momento certo. O momento certo se cria dando o primeiro passo, entrando em ação. Um homem bilionário norte-americano chamado Grant Cardone dizia que if you got to fail, fail fast. Se você precisa falhar, falhe rápido. Erre rápido. Outro bilionário já falecido norte-americano
Sam Walton, dizia que não existe fracasso, não existe erro ou acerto. Ele acredita que é um processo de experimentos que fazem com que você chegue mais próximo do seu objetivo. Ou seja, a jornada para o sucesso é uma sequência de experimentos. A cada tentativa que você faz, você se aproxima de onde quer chegar. Então tudo que você precisa fazer é dar o primeiro passo, exatamente aonde você está, com aquilo que você já tem. E isso é tudo que você precisa. Talvez você veja a sua vida como uma bússola que roda sem direção, desnorteada. A seta aponta o local aonde você deveria dedicar a sua energia, mas não o faz. E você fica perdido porque não sabe por onde começar. Mas isso é muito normal. E você só consegue resolver isso uma vez que você entra em ação e decide trilhar um caminho mesmo com todas as incertezas que o mundo te oferece. Um outro grande exemplo de general que a humanidade já viu chama-se Alexandre o Grande. Teve como seu professor Platão, um grande filósofo da época. Alexandre o Grande era general da Macedônia e conquistou todo o oeste europeu, o sudoeste asiático e o norte da África. Até hoje, no norte do Egito, tem uma cidade com o seu nome, chama-se Alexandria. E esse homem dizia que existem dois tipos de guerreiro no mundo. Ambos sentem o medo, porém um deles domina o medo e sobrevive, e o outro sente o medo, não consegue controlar essa emoção, sucumbe e morre no campo de batalha porque se apavora. Bom, então esse foi o conteúdo de hoje, espero que eu pude ter te ajudado de alguma maneira. Um forte abraço e até a próxima.